Olá, pessoal! E o tema de hoje é suculentas que me deram trabalho, mas que hoje não me dão mais. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E este foi um convite, gente, da Fernanda. A Fernanda Campos, do canal Fernanda Campos. Ela tem canal aqui no YouTube. Ela deixa várias dicas de cultivo com suculentas. E o canal dela, gente, ou o cultivo dela é bem diferenciado do meu. Aqui eu tenho um cultivo, né, com suculentas num clima muito úmido. Hoje, por exemplo, né, começou a chover. Vim gravar aqui rapidinho para vocês antes que a chuva se intensifique. E ela já tem um clima bem seco. Como ela mora em Minas Gerais, o clima dela é quente e seco. E aqui o meu já é úmido e mais frio, né? Por exemplo, agora nós estamos no inverno e nós temos um clima mais ameno. Então, um clima mais ameno e mais úmido. Então, é legal a gente ter essas dicas, pois de repente isso pode ser o que você precisa. Pode ser o seu cultivo, pode ser o tipo de clima que você cultiva suas suculentas. Então, acesse lá o canal da Fernanda Campos. Lá você vai encontrar muitas dicas de cultivo. Então, Fernanda, né? Convite feito, convite aceito. Então, hoje eu vou estar falando das suculentas que me deram muito trabalho, mas que hoje não me dão mais. E a primeira delas, gente, que eu vou deixar para vocês, é a Graptoveria Fred Ives. A Fred Ives, no início, eu tive bastante dificuldade. Era uma suculenta que eu desejei muito pelo formato dela, pela beleza dessa planta. Eu acho uma planta maravilhosa. E eu só acertei no cultivo depois que eu trouxe ela para o tempo. E para vocês verem, ó, hoje eu cultivo nos canteiros no chão. Eu tenho várias mudas dessa planta espalhada pelo jardim. É uma planta muito prolífica. Ela, né, depois que você faz a decapitação, por folha, gente, eu faço muito pouca a multiplicação dela por folha. Tá? Geralmente essas suculentas que têm as folhas maiores, elas demoram muito para brotar. São poucas as que brotam, as folhas são muito grandes. Então, a maior parte da multiplicação da Fred Ives para mim aqui no meu jardim é por poda, tá? Fazer a decapitação da roseta, né? Podar ela e ela solta muitas mudinhas no caule. A segunda, gente, eu vou deixar a Lawrence, a Echeveria Lawrence. A Lawrence, quando eu cultivo ela à meia sombra, talvez por causa do meu cultivo ser, né, o meu clima, na verdade, ser um clima mais ameno e muito úmido, ela é muito atacada por cochonilhas, principalmente no miolo e cochonilhas na raiz, tá, gente? Então, depois que eu trouxe ela para o tempo, além dela, né, se multiplicar muito, ela solta brotos assim, ó. Esse lado aqui, gente, é uma floração. Aqui eu acredito já ser um broto, ó. Ela solta muitas mudinhas dessa forma também. No caule, ela também solta bastante mudinhas. Então, uma planta que se multiplica com rapidez, pelo menos depois que, né, eu criei coragem, coloquei ela no tempo, porque de início, gente, quando a gente começa a cultivar suculentas, a gente tem muitos receios, né? A gente não tem experiência o suficiente, a gente fica com medo de tomar algumas, né, iniciativas e depois se arrepender. Mas no caso da Lawrence deu bem certo. Olha a bordinha, gente. As minhas suculentas, elas estão bem coloridas, vocês vão ver que assim, elas estão bem coloridas. A gente teve a semana passada um frio bem intenso aqui na região, então elas coloriram bastante. E esse ambiente, né, de muito sol, mais ventilação, é tudo que ela quer, tá? Por incrível que pareça, né, era para em local protegido ela ficar, né, como é uma planta que dá muitas cochonilhas, né, era para em local coberto, que era para ter dado mais certo, mas não, no tempo e que ela vai bem. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Eu coloquei algumas latinhas aqui em cima do tronco, atrás do canteiro. Olha que fofurice que estão, tão bem coloridas. Olha só esse arranjinho aqui, gente, que fofíssimo que está. Elas estão assim, né? Olha só, o auge da cor. Aqui eu tenho essa é uma Echeveria
Carnicolor. Como ela entrou em dormência, ela tá bem pequenininha, mas na primavera, gente, ela começa a crescer novamente. Olha só que fofurice, olha a cor desse sedum, que lindo! E aqui nesse arranjinho, gente, eu tenho a crassula fusca. Essa crassula eu já tenho, né, de início, quando ela chegou aqui no meu jardim, eu tive bastante dificuldade, na verdade eu cheguei a perdê-la e eu só tenho ela novamente, gente, porque sobrou uma folhinha dessa. Então eu coloquei ela no meu berçário e esqueci. Eu esqueci ela lá. Ela brotou, soltou uma mudinha e um belo dia, olhando lá as plantinhas no berçário, eu achei ela novamente. E eu aprendi, gente, que essa crassula, ela tem que ser cultivada em local coberto. No tempo eu não consigo cultivá-la, ela funga muito. E cuidar bastante nas regas, molhar muito pouco. Então o substrato ele está sempre assim, ó, torrado. E vocês veem que, né, as folhinhas elas estão bem gordinhas. Então é uma planta que assim ela não tolera de jeito nenhum excesso de água, muitas regas, umidade. Como o meu clima, né, como eu já falei para vocês, ele é um clima muito úmido, então eu tenho que cuidar dessa forma. Eu tenho esse vaso, ó, ela tá se multiplicando, ó, soltando mudinhas ali. Aqui dentro também tem uma crassula perfurata que tá numa cor muito bonita. Então tem pessoas que perguntam, né, sobre a crassula fusca. Ela, né, ela fica com as pontinhas, gente, mais amareladas, avermelhadas no inverno. Mas como eu tenho cultivado ela mais protegida, ela não está tão colorida. Mas é dessa forma que eu acertei com a crassula fusca. Como eu falei para vocês, eu havia perdido e a achei, né? Como a parábola da dracma perdida, né? Quem conhece a Bíblia vai entender. É onde a gente perde alguma coisa e depois a acha. Então foi a mesma coisa aqui com a crassula fusca. Eu havia perdido e depois a achei. Olha que linda. Os colares, gente, como eu passei trabalho com essas lindezas. No início do cultivo não foi fácil, né? O sonho da gente ter vasos assim, cheios, lotados, né? com essas pendentes maravilhosas, mas me deram muito, mas muito trabalho. Hoje eu não posso dizer que elas não dão trabalho, mas elas me dão menos do que do início. E hoje eu consigo cultivá-las, tenho delas espalhadas por todo o sítio, tenho esses vasos maravilhosos aqui que são as minhas matrizes. Então, assim, hoje eu sei o que fazer, né? Deu algum problema, eu já sei o que tenho que fazer. Por exemplo, agora é um período que eu tenho que estar tirando elas daqui, agora é inverno, quase não pega sol aqui. Então, trazer elas para um local, eu já estou providenciando. Hoje mesmo eu já vou pedir para o meu marido, né? Para ele estar colocando, né, uma travessa dessa para eu estar tirando e colocando ela na frente aqui desse espaço que eu tenho, que lá elas vão pegar mais sol. Aqui elas já tem algumas plantinhas ali que eu vi que já estão sendo acometidas por cochonilhas. Então, né, tirar elas daqui. Então aqui eu tenho o colar de pérolas e outra coisa também, ó, como elas quase não estão pegando sol, elas estão ficando até meio variegata, tá vendo? Bem clarinhas. Aqui o colar de azeitonas ou o colar de gotas, que ele forma uma pontinha. O colar de golfinhos, aqui ó, que tá bem formadinho, dá pra ver bem. Olha que coisa fofinha, gente, não parece golfinhos mesmo? Aqui, o bananinha aqui, ele reenche sempre, olha só como ele tá, maravilhoso. Aqui o de anzol, né, que forma esses anzolzinhos. E aqui o de melancia. Então, como que eu acertei? Eu acertei depois que eu comecei a cultivar elas no local que elas peguem mais sol, local mais arejado. Eu acertei depois que eu mudei o substrato, um substrato mega ultra drenante. E eu acertei depois que eu comecei a molhar mais. Por incrível que pareça, elas não toleram substrato muito com muita matéria orgânica, elas preferem um substrato bem drenante, mas elas requerem água, elas requerem regas mais curtas, não tão espaçadas. Então, no inverno, eu molho a cada 5, 6 dias, no verão, eu molho a cada 2, 3 dias, tá? Então, sempre regando. Exemplo, eu tenho suculentas aqui no sítio que eu fico até 15, 20 dias sem molhar, gente. Só que aqui, as minhas pendentes aqui, deixa eu mostrar a florzinha aqui pra vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. As minhas pendentes aqui, não.
Aqui as minhas pendentes, toda semana elas vão receber água. E, né, mesmo sendo um clima mega, ultra úmido, olha só, gente, que coisa mais fofinha. Eu tô falando aqui para vocês, mas eu tô admirando isso. Olha só, na pontinha, esses pistilos, né, que a gente chama, todo enroladinhos, que coisa mais fofinha. E o cheiro, gente, tem cheirinho de canela, essa delícia aqui da florzinha do colar de pérolas. Deixa eu ver outra aqui. Aqui, ó, aqui eu tenho a florzinha do colar de golfinhos. Ai, gente, agora focou bem. Olha que coisa mais fofinha. As outras deram flores, mas agora não tem. Então, tenho essas duas florindo por enquanto. Então, assim, né? Então, regas não tão espaçadas, rego mais, substrato bem drenante, né? Um local bem arejado. E ela sempre tem que pegar pelo menos, gente, de 4 a 5 horas de sol por dia, tá? Então, de 4 a 5 horas de sol por dia. Agora, eu já vou trocar elas daqui, vou colocar elas no local mais arejado, com mais sol, porque elas estão precisando. Eu já vi que tem alguns colares aqui que já estão começando com cochonilhas. A jadeíta, gente, a jadeíta, de início também, tive bastante dificuldade com ela. A jadeíta é uma planta que, agora no inverno, ela entra em dormência, dá pra ver, né? Olha como ela tá fechadinha, tá vendo? Então, essa cuia aqui, gente, na primavera e no outono, ela fica maravilhosa. Ela enche, ela fica cheia, né? As rosetinhas, elas crescem, ela solta mais os bebezinhos. E agora, de inverno, olha que interessante, né? Como a gente tem as estações bem definidas aqui, como ela fica fechadinha. Porém, ela fica nessa coloração maravilhosa. Olha que fofurice que está. Bem coloridinha, né? Muito fofinha. E eu aprendi que a jadeíta, exemplo, agora é um período que eu não mexo. Eu não mexo nelas. Se eu mexer aqui nesse vaso, eu posso até, de repente, perdê-las todas, né? Então, se ela está em dormência, eu vou deixar ela quietinha. O vaso não está tão bonito quanto eu gostaria, mas ele vai ficar assim, né? Sem eu mexer. E as regas, eu também molho muito pouco, tá? Esse vaso, ela gosta de um substrato um pouco mais adubado, pelo menos para mim é assim que eu faço, gente. Mas daí o que eu faço é ter regas bem espaçadas, eu molho muito pouco. Se eu molhar demais, essas folhinhas de baixo, elas melam com muita facilidade. Então, um substrato com um pouco mais de matéria orgânica, que ela gosta. Molho menos, faço regas bem mais espaçadas, 7, 8 dias. Agora, no inverno mesmo, elas ficam até 20 dias, às vezes, sem regar. Esse final de semana, eu molhei semana passada. Esse final de semana vai ser um final de semana que elas não vão receber água, então elas vão ficar, né, mais assim sequinhas, para que né, não aconteça nada de errado. Então, com o tempo, a gente vai acertando no cultivo. De repente, para você aí, você vai ter que fazer um manejo diferente com a jadeíta, mas quem sabe essas dicas, né, que eu estou deixando aí, vão servir para você também, pois foi dessa forma que eu comecei a cultivar elas, deu certo, né? Depois que eu comecei a cultivar dessa forma, deu certo. E agora eu posso dizer que eu tenho, né, a jadeíta no meu jardim. Tem esse arranjo, eu tenho outras também, outros arranjinhos que eu faço dela. Olha que fofinha. E é uma planta muito desejada, né, gente? É uma planta muito linda. Outra, gente, que agora eu, né, que acertei no cultivo, é a Echeveria Shira. Olha que linda que ela é. Então, essas duas aqui, gente, são bebês da matriz que já se foi. Como que eu acertei? Com substrato também. Mega, ultra, super drenante. Molho, raramente. Local, coberto. Por enquanto, eu não coloquei ela no tempo ainda. A matriz eu perdi por excesso de água. Acredito que foi isso, gente. Tempo úmido, às vezes a gente rega, não é para regar. Então, né, aprendi que essa planta, ela prefere substrato bem drenante, muito sol, bastante sol, regas bem espaçadas. Então, é dessa forma que tá dando certo aqui com a Shira. E eu acho ela divina, ela é maravilhosa. Olha ali, ó. Ela já tá começando a soltar brotinhos, gente. Então, isso quer dizer que realmente é dessa forma, tá dando certo, tá com as pontinhas rosinha, né?
Olha que fofinha. Então elas são duas mudinhas que eu fiz de folhas que sobraram da minha matriz. Essas lindezas, né? São plantas muito lindas. Ela tem as folhas bem compridas. Eu acho ela maravilhosa. A crassula Thyrciflora, o Capitella Thyrciflora, gente. Essa as pessoas perguntam bastante para mim sobre dicas. Essa mudinha que eu tô mostrando para vocês já foi, na verdade, uma das tentativas, e que agora deram certo. Então eu tenho nessa latinha, que é uma latinha de atum. Olha que fofinha que está, gente. Com esse frio, ela ficou muito fofa. Olha que coisa linda. E eu tenho ela aqui também, ó. E tenho dela também na minha casa na cidade, com vaso bem cheio. Como que eu acertei? Ai, Ruth, como você acertou com a crassula Thyrciflora? As pessoas perguntam bastante. No início, há alguns anos atrás, quando eu comecei a cultivar ela, as primeiras eu sempre perdia. E depois que substrato mega, ultra, drenante, regas mega, ultra, espaçadas, muito, sol, deu certo, gente, deu certo. Na verdade é que elas pegam em torno de umas 4 horas de sol, agora no verão. No inverno, no inverno 4 horas de sol, desculpa, gente. No verão que elas pegam mais sol. Então o que eu faço é não regar tanto, já que o sol ele está, não tão forte, eu tenho menos horas de sol também para dar para elas, então eu rego menos, eu faço umas regas mais espaçadas. Tá? No verão elas já pegam mais sol, então elas vão ganhar um pouquinho mais de água, mas sempre cuidado, tá? Porque se você regar demais, ela já começa a melar o caule, ela já começa a adoecer, e se melar o caule, é um efeito assim, dominó. Melou o caule e a gente já perde a planta. É bem difícil depois de salvar, né? Mas ela é maravilhosa, né? Eu acho essa planta assim divina. Olha que coisa linda. E foi depois que eu comecei a fazer, a cultivar desse jeito, gente, que deu certo, tá? Então eu tenho essa que fica nessa estante aqui do lado de casa e essa já fica na frente de casa. Nenhuma eu tenho no tempo. Eu só tenho elas no tempo quando o tempo está mais firme, quando eu sei que quase não vai chover. Então eu deixo elas um pouquinho no tempo, elas até pegam um pouquinho de água da chuva, mas o máximo é assim, 2 dias de chuva, gente. Mais do que isso não, tá? Se você quiser cultivar no tempo, se der certo para você aí, para mim aqui eu faço dessa forma, elas não ficam diretamente no tempo. O Sedum Orange Dream. Gente, esse já é a terceira muda que chega aqui no meu jardim. Espero, gente, que dessa vez eu acerte. Pelo menos eu estou acertando, porque os outros nunca ficaram desse tamanho. Eles vinham e logo já falavam tchau, já davam tchau. Não sei o que acontecia, sabe? Não dá para entender. Mas eu acredito que realmente também o meu clima ele é muito úmido, então tem plantinhas que são muito sensíveis a toda essa umidade, então a gente tem que usar de estratégias para ajudar as nossas plantinhas para que elas que a gente consiga cultivar. Então agora, desculpa, gente, ela está aqui na frente de casa, ó, na minha estantezinha amarela, fica ali naquele cantinho ali, ó. Muito sol, pegando muito sol, substrato muito drenante, e estou regando pouco, tá? Muito poucas regas. Então dando bastante sol mesmo para essa plantinha, para que agora a gente tenha sucesso com ela. Pelo menos, gente, olha ali, que coisa mais fofinha, tá enchendo de brotinhos. Então acredito que esteja dando certo, Então vamos ver se lá no futuro, mais adiante, eu consiga fazer o vídeo novamente de plantinhas que me deram muito trabalho no passado e que agora eu tenho dela espalhada por todo o jardim. Ó, mais um brotinho ali, ó. Acredito que esse seja o segredo. Substrato muito drenante, pouca regas e muito sol. Sol realmente de torrar. Pelo menos, o meu sol aqui que não é um sol tão forte. De repente, aí para o norte, um sol muito forte, já vai ser o contrário, gente? Vai ter que dar sol também para ela, na verdade, mas não tanto, porque de repente ela pode ficar mais sentidinha. Então, vamos ver,
Vamos ver no futuro como essa lindeza aqui, ela se comporta. Então eu vou estender o convite, vou estar convidando aí as meninas do nosso grupo de WhatsApp das suculentas, as meninas que cultivam suculentas, todos os canais aí que se sentirem à vontade de estar mostrando as suas plantinhas, deixar, né, no início do vídeo que quem idealizou esse convite foi a Fernanda Campos, esse tema. E quem tiver, se sentir à vontade e quiser fazer, gente, sinta-se à vontade. É sempre muito bom a gente saber, porque junto com esse tema vem as dicas de cultivo, né? Vem as dicas de tem muitas pessoas que às vezes ainda não acertaram no cultivo, até mesmo a gente, e com esses temas a gente consegue ter dicas de cultivo muito importantes para o nosso jardim. Então, muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Espero, né, que você goste do vídeo. A gente trouxe aí algumas plantinhas que teve muita dificuldade no passado, ou algumas que ainda a gente tem, mas que está acertando, que está dando certo, né? E que eu acredito que daqui para frente irão dar certo. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!